Então, Vicente, você falava exatamente isso, né? Quer dizer, a emoção que vocês, esse trabalho, né? O grupo inteiro, o elenco, você, Iafa, todo mundo conseguiu colocar na tela, né? É um sentimento bom, acho que condizente, inclusive, com a persona, né? Uhum. E sem fazer com que o filme ficasse piegas, né? Eu falava exatamente isso. Eu queria que você... Como é que você chegou nesse tom? A história... A história se impõe, a Irmã Dulce se impõe. E a história dela é tão poderosa que você não precisa ficar criando atalhos ou dando voltas no roteiro e reamarrando situações para forçar a barra na emoção. O filme, assim, é ela e a força dela são suficientes, certamente, para tocar as pessoas. O nosso trabalho maior, na verdade, foi conseguir botar em 1h30, 2 horas, tanta coisa e uma vida tão extraordinária quanto a dela. Esse, sim, foi um trabalho longo, difícil e um grande desafio. Que tipo de encruzilhada? A que tipo de encruzilhada você chegou? Olha, coloco ou não coloco? Que cena, por exemplo? O tempo todo, né? O tempo todo. A história da Irmã Dulce é uma história riquíssima, longa, é uma história que tocou milhares de pessoas, não é como a vida da maior parte das pessoas, que fica circunscrita ali a trabalho, amigos próximos e família, né? A vida dela era na rua, com centenas, milhares de pessoas, centenas de pessoas por dia, depois, a partir de um certo ponto, milhares de pessoas até por dia. Você fazer esse tipo de escolha é difícil, especialmente em se tratando de alguém como a Irmã Dulce, que é objeto de devoção. Os meus outros filmes são baseados em fatos reais também, só que nenhum deles é sobre uma figura que seja objeto de culto, de devoção, como é a Irmã Dulce. Então, além de você ter uma vida muito rica, você tem uma responsabilidade enorme com centenas não, milhões de pessoas que são devotos dela e que são, de fato, especialistas também em Irmã Dulce. Vocês tinham algum, vamos chamar de um superego ali que fala assim, olha, acho que isso, um consultor, alguém que desse uma parte nesses momentos, fala assim, olha, isso aqui acho que não está legal, ou vocês, como é que vocês chegavam a esse consenso? Assim, o consenso, o objetivo era fazer um bom filme. Era fazer um filme que contasse, como eu dizia agora há pouco, como que chegasse, como o Richard Attenborough dizia, falando do Gandhi, né, que a única coisa que você consegue realmente fazer numa cinebiografia é achar o caminho do coração do seu biografado. Foi isso que a gente tentou. Espero que a gente tenha conseguido. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu. Não havia um superego, não havia um censor. Havia, claro, consultores, havia família, amigos, outras pessoas que conviveram com ela, freiras que conviveram com ela, especialmente no final da vida dela. Mas muita gente que conheceu a Irmã Dulce morreu há 22 anos só. Ela está muito viva até hoje, mas assim, já estava entre nós até 22 anos atrás. Então, a memória do que ela fez e de quem ela era está muito viva, especialmente em Salvador. Mas não havia ninguém dizendo para a gente, faça isso, não faça aquilo. O que havia, sim, eram pessoas da família, pessoas da igreja, pessoas que conviveram com ela, que a gente usou como consultores. Consultores para a gente conseguir fazer um retrato dela que fosse além dos feitos dela, que fosse além do trabalho público dela e que chegasse na intimidade dela também, da pessoa, né? A gente está fazendo um retrato de uma pessoa, essa pessoa tem que ser tangível, você tem que olhar aquela Dulce no cinema e acreditar que ela existiu, que ela era de carne e osso, que sofria, chorava e sorria como nós, né? A Irmã Dulce foi uma figura, isso eu não sabia até eu começar a pesquisa, enfim, tudo bem, santa, freira, devota, cheia de fé, claro, era isso que movia ela, mas, além de tudo, ela era muito imperiosa, era uma pessoa de temperamento forte e engraçada também. Então, isso tinha que estar no filme. Agora, como é que ela era engraçada? Como é que ela falava? Quais eram os trejeitos dela? Isso é uma coisa que você, numa figura tão conhecida como ela, você não pode inventar, você não pode trazer do nada, é um desrespeito com a biografada, né? E com as pessoas que conhecem a história dela. Então, a gente teve ajuda da família, ajuda da igreja, mas nunca houve nenhuma tentativa de censura ou direcionamento desse ponto de vista. E ainda assim houve espaço para você
de repente, jogar um pouco mais de cor, um pouco mais de sabor em algumas cenas, com a ajuda do elenco, claro? Sim, claro. Quando a gente faz uma cinebiografia, ao contrário de uma biografia escrita, você tem pouco tempo para contar muita coisa. Então você precisa que as cenas sejam minimamente metonímicas, que elas representem muito mais do que a função narrativa delas dentro do roteiro, simplesmente. Muitas das cenas e vários dos personagens, portanto, representam vários outros. O João, com quem ela tem uma convivência amorosa e conflituosa ao longo do filme, ele é um personagem que existiu, mas não era um só. Ele era centenas. Só como exemplo do tipo de liberdade que a gente precisa tomar para poder contar a história com mais verdade no tempo que um longa-metragem nos permite.